O líder Flamengo pega o Juventude amanhã lá em Caxias do Sul para tentar quebrar um longo jejum. É que o rubro-negro não vence por lá desde 1997. É tempo pra caramba. Camila Barbieri chega agora com a gente para falar mais sobre a preparação do time. Devemos ter mudanças no Flamengo, certo, amiga? Boa tarde para você. É isso, Débora. Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo. Pois é, o Alfredo Jaconi é um lugar difícil, né? 28 anos já desse jejum aí sem o Flamengo vencer o Juventude por lá. E a delegação, né? Os dois ônibus que levaram, então, estão levando o Flamengo até o aeroporto para fazer essa viagem. Acabaram de sair daqui. Questão de 10 minutinhos. O Flamengo treinou aqui hoje de manhã no CT Ninho do Urubu. E aí a delegação acabou de sair, então, para fazer essa viagem rumo a Caxias do Sul. Quem não está, que a gente pode dizer, né? O Léo Ortiz não vai jogar porque tem que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, então o Danilo deve ser aí a opção do Felipe Luiz para a zaga. E também, viu, o Jorginho e o Varela. Eles eram tratados até ontem como dúvida, porque o Jorginho tem sentido dores na coxa esquerda, então foi poupado. E também o Varela, ele voltou com uma pubalgia da seleção uruguaia e também não estará à disposição. Também faz parte do planejamento, porque o Flamengo tem um jogo importante na quinta, né? Diante do Estudiantes pela Libertadores. Quero trazer uma atualização também do Eric Pulgar, porque ontem o Flamengo divulgou que saiu uma tomografia computadorizada para saber aí o status, né, da fratura dele. Ele fez uma cirurgia porque ele fraturou o quinto metatarso do pé direito, lá ainda na época da Copa do Mundo de Clubes, viu? Aí ele fez uma cirurgia em julho e tá tudo bem com ele. Esse exame mostrou que ele tá com a fratura consolidada, o termo médico utilizado, viu? Tudo certo com ele então, Débora. Menos mal, né, Camila? Agora, teve uma proposta da Turquia para tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Conta pra gente essa história. É isso mesmo. Bom, a gente sabe que o Felipe Luiz chama a atenção mesmo, né, de clubes do exterior, já não é de hoje. Mas essa segunda apuração, né, dos nossos colegas do GE. Globo, essa proposta já tem alguns dias que chegou para o Felipe, do Fenerbahçe da Turquia. Mas o Fenerbahçe teria até perguntado para o Flamengo, olha, quanto que vocês querem por ele, viu? Mas o Flamengo disse que nem ouviu essa proposta, porque a intenção é manter o treinador. O próprio Felipe Luiz recusou essa proposta porque quer seguir aí no Flamengo, viu? O contrato do Felipe Luiz vai até final de 2025, mas ele já está com uma proposta na mão para acertar essa renovação até final de 2026, está estudando essa proposta. E só um último detalhe, o Saul foi o único jogador que não viajou hoje aqui, porque o filho dele, o Marco, nasceu hoje pela manhã. Então ele viaja amanhã, mas estará à disposição do Felipe Luiz para o jogo contra o Juventude. Débora. E Bruno Henrique de fora também, né, Camila? Vai ser poupado? Isso, o Bruno Henrique segue fora, né? Lembrando que ele está ainda com... O Flamengo até entrou com aquele pedido, né? Uma entrada de efeito suspensivo para que ele pudesse derrubar, né? Essa suspensão dele de 12 jogos aí, mas por enquanto ainda não saiu. Então ele segue no mesmo patamar aí da suspensão para ele não estar à disposição do Felipe Luiz. Mas essa entrada, né? Esse pedido já foi feito pelo Flamengo aí, pela Justiça, né? Para que caia, então, essa suspensão dele, viu? Então, tem uma mudança naquela provável escalação do Flamengo. Seria com Rossi, Royal, Léo Pereira, Danilo e Matias Vinha. Na frente, mais à frente, o Flamengo deve vir aí, a gente deve ter no meio do campo ali o Saul e o De La Cruz, ou De La Cruz e Saul, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Esse deve ser o provável time. E aí, Raíza, o que você tem para contar pra gente aí? Ô, Papa, existia essa dúvida, né, em relação ao Varela, por conta da situação da pubalgia dele. Realmente deve vir o Emerson Royal aí. O Emerson que nos primeiros jogos não foi tão bem, mas ele não jogava desde janeiro, tinha se recuperado de lesão, a parte física dele não estava legal. E ele falou sobre isso também recentemente, né? Que quando ele chegou, ele não estava 100%, acabou indo logo para jogo, não entregou o suficiente, mas nesse período ele conseguiu trabalhar, conseguiu se encaixar mais, tanto no que pensa o Felipe Luiz, quanto nessa questão física, né? Então ele vai ganhar essa oportunidade aí, uma grande oportunidade, um jogo difícil contra o Juventude lá. Eu acho que o Flamengo tem tudo para quebrar esse tabu. O Botafogo abriu as portas para o Flamengo quebrar esse tabu. Até agradecer ao Bandeira aí, ao Botafogo. Mas acho que o Flamengo tem tudo para conseguir quebrar esse tabu
Tá rindo, tá rindo. Vai ser um jogo Abriu a difícil. porteira, né? Ele abriu a porteira, né? Abriu a porteira. Abriu a Quebrou o porteira, tabu e foi eliminado depois. Cuidado, hein? Juventude perdeu um jogo em 20 anos pro time carioca. isso aí Abriu a tem que- porteira. Nunca mais vai ganhar. Abriu a porteira, você vai ver. Você vai ver agora. Eu quero Agora, ver- outra é só daqui a 20 anos. Eu só queria te avisar Não, isso, tá? tem Raíssa? negócio de quebrar tabu lá e ser eliminado na Depois, sequência. são escolhas. Cuidado, hein? Tem Libertadores aí na São frente. escolhas que a gente faz na vida. Esse Flamengo vem quebrando muitos tabus, tá? Achei Esse que ia dar Flamengo trabalho. É, tem também se que você ia falar, esse transformado Flamengo vai dar em trabalho. Quebra tabus. Deixa eu te dar uma dica aqui. Esse Juventude dá trabalho. Então... Olho no Gabriel Dá trabalho, Talhari. lá Talhari é dá bola, hein? trabalho. Ô, E Raíza, o Papo conta falou pra sobre a gente questão sobre do essa- equipamento, né? É, O Flamengo queria te perguntar do está equipamento. investindo, né, em equipamentos. O Flamengo, nos últimos anos, tem investido bastante na estrutura do centro de treinamento, né, e investiu aí cerca de US$ 1 milhão em um equipamento específico para treinar a maior precisão, potência e aceleração, né, também essa questão de força dos jogadores. Segundo o jornal O Globo, o Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar, né? E aí a questão do Real Madrid foi um exemplo utilizado na matéria para dizer que o Real Madrid utiliza esse equipamento. O Flamengo sempre vem investindo em estrutura nos últimos anos, então, mais uma vez, aí o Flamengo investindo em estrutura. Tem o caso do Bruno Henrique também, né? Que algumas situações, a defesa do Bruno Henrique vai tentar reverter a situação dele no pleno, vai tentar anular o julgamento, né? E, por outro lado, tem a possibilidade, né, do STJD enviar esse ofício. Na verdade, no acordão do caso do Bruno Henrique, o STJD prevê enviar um ofício à CBF para internacionalizar a pena. A gente já tinha trazido aqui para que a pena fosse esticada para jogos como o da Libertadores, por exemplo, seria necessário o STJD solicitar a CBF, que aí solicitaria, né, comunicaria a Conmebol. Então, isso aí foi uma sugestão que partiu da Procuradoria do STJD, foi acatada pelo relator, né, e pode acontecer em breve esse envio desse ofício à CBF para internacionalizar a pena do Bruno Henrique. Por outro lado, a defesa do Bruno Henrique está trabalhando para tentar anular esse julgamento, né, que acabou condenando ele no STJD, Papa. Ô, Raíza, tem uma outra situação importante para a gente falar sobre esse caso do Bruno Henrique, que a internacionalização da pena foi uma sugestão, como você falou, da Procuradoria do STJD, mas o ofício não será enviado por agora à CBF, tá? Porque o ofício só pode ser enviado, olha só, após o término da segunda instância, já que o Flamengo recorreu ao pleno do STJD. E aí seria possível o Bruno Henrique jogar contra o Estudiantes, normalmente. Ele poderia jogar contra o Estudiantes e só depois que fosse julgado em segunda instância eles vão internacionalizar isso. E aí, caso o Flamengo venha a vencer, a passar de fase, ele poderia ficar de fora das próximas fases e até mesmo, né, de alguma disputa possível, caso o Flamengo viesse a conquistar a Libertadores, de uma Intercontinental. Isso aí porque seria internacionalizado. Tá? Mas nesse momento, a notícia é que ele pode jogar contra o Estudiantes, porque ainda está rolando aí o recurso. Tá? Então, já é nesse mês, aí os jogos contra o Estudiantes já são nesse mês. Então, a tendência é que ele esteja liberado para essas duas partidas aí contra o clube argentino, né, Raíssa? Isso, exatamente. Ele essa situação só aconteceria se o julgamento final fosse marcado, né? Como ainda não foi marcado, não deve ser marcado até o início da próxima semana, então ele fica liberado para entrar em campo contra o Estudiante nesse momento, Papa. Boa tarde, abençoadas e abençoados, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Amanhã, finalmente, o Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que quebrar um tabu. 28 anos que o Flamengo não sabe o que é vencer da equipe do Juventude, então amanhã é dia para quebrar esse tabu, assim como o Flamengo quebrou lá no estádio do Red Bull Bragantino, onde o Flamengo nunca havia vencido, né? Então assim, amanhã eu tenho certeza que o Flamengo vai quebrar esse tabu e vai voltar para o Rio de Janeiro com os 3 pontos, com a vitória, líder, né? Ainda mais
desse Campeonato Brasileiro. Vocês concordam? O que vocês acham? Amigas e amigos, eu estou na expectativa muito boa de que o Flamengo amanhã possa fazer uma baita de uma partida. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. E agora falando sobre o assunto principal, é plantão urgente. Equipe da Turquia, Fenerbahçe, ofereceu uma proposta oficial para o Felipe Luiz ser o novo técnico da equipe turca, né? O Fenerbahçe vai demitir o Mourinho, ou já até demitiu o Mourinho, e eles lá, a diretoria lá, né, do Fenerbahçe, acredita que o Felipe Luiz poderá ser o substituto ideal do José Mourinho, técnico consagrado, né, técnico português consagrado. Então, assim, o Felipe Luiz, nesse exato momento, recusou a proposta e a diretoria do Flamengo está indo atrás para tentar a renovação, né, do técnico do Flamengo. Mas aí, Flamengo, age rápido, age logo, porque o Felipe Luiz já está despertando, né, interesses de times europeus. Então, assim, é claro, treinar o Fenerbahçe e treinar o Flamengo, 1000 vezes treinar o Flamengo, com todo respeito à equipe turca, né, com todo respeito ao Fenerbahçe, que já teve muitos bons times, né, muitos bons jogadores já atuaram com a camisa do Fenerbahçe, mas o Flamengo, nesse exato momento, está vivendo um outro patamar, né, nesse momento atual, né? Então, assim, de informação de agora é isso. O Fenerbahçe está interessado no Felipe Luiz e não se surpreende se a qualquer momento poderá chegar uma proposta ainda maior. Por isso que a diretoria do Flamengo está indo atrás. O jogador, o técnico Felipe Luiz não quer, né, sair do Flamengo nesse exato momento. Então, assim, a ideia da diretoria do Flamengo é renovar o mais rápido possível com o técnico Felipe Luiz. Então é isso, amigas e amigos. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!